E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, aqui, ó, esse vídeo é uma gravação da resolução da prova, né? A segunda prova que a gente teve, né? É, aquela P1, né? São duas provas, essa é a segunda. Então, são as 10 questões que estavam na prova. Vou fazer a correção delas aqui agora, para vocês usarem como forma de rever o conteúdo, de se prepararem para outras avaliações, quem tiver de recuperação poder é, também está se preparando. Então vamos lá, acompanhem comigo aí, pessoal. A ideia é o seguinte, ó. A questão número 1. As exportações de soja no Brasil totalizaram é, 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Então é só uma informação. Aí fala assim, ó, a quantidade em quilogramas, né, de soja exportada no Brasil no mês de julho de 2012 foi D. Então ele está querendo essa resposta em notação científica, né? Lembrando, o que é notação científica? A notação científica é uma maneira da gente representar números muito grandes ou números muito pequenos em forma de uma potência de base 10. Essa é a ideia de notação científica. Então, ó, vamos lá, vou pegar a caneta aqui. Então, vamos escrever essa ideia. Então, ó, a informação que eu tenho é o quê? É 4,129 milhões. Só que o milhões a gente pode representar como sendo 10 elevado à sexta. Isso é a representação de 1 milhão, tá? E a tonelada, estão aqui, ó, é a unidade, está em toneladas. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho aqui das coisas. O que acontece? Uma tonelada, vamos chamar de tom, equivale a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas pode ser escrito como sendo 10 a terceira quilo, né? Ou seja, é a mesma coisa. 10 a terceira é 1.000. Então a gente vai colocar assim, ó, 4,129 vezes 10 a sexta, que multiplica 10 a terceira, porque aí a gente agora transformou em quilograma. Então a resposta fica sendo 4,129 vezes. Como é um produto, eu conservo a base e eu somo os expoentes. 6 mais 3, 9. Então a resposta nossa é essa aqui, ó. Certo? Tá aí. Vamos marcar essa nossa resposta. Então dá aqui a letra C, tá? Letra C. Tá aqui marcado, tá certo? Se a gente quiser, né, colocar aqui uma revisãozinha, já aproveitar um momento para fazer isso, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o que é a notação científica, ó. A científica, a notação científica é uma maneira de representar números muito grandes ou muito pequenos em um número de potência com base 10. Aí a notação ela tem uma forma padrão. O n, que a gente chama de mantissa, vezes 10 elevado a L, por exemplo, né? Então, no caso aqui nosso, né, o N seria isso aqui. Esse é o nosso N.
e esse aqui seria o nosso L, certo? Então essa aqui é a ideia da notação. Esse N, ele tem que ser um número menor do que 10 e ele tem que ser um número maior ou igual a 1, tá? Essa é a regra para se escrever em notação científica. E também tem as operações, mas vale aí relembrar, olhar as anotações do caderno para vocês poderem guardar essa ideia. Vamos para a próxima. Operação aqui também de notação, olha só. Deixa eu pegar, marcar texto. Aqui. Ó, questão 2. Um número expresso na notação científica é escrito como um produto de dois números reais. Um deles pertencente ao intervalo de 1 e 10, e o outro na potência de base 10. Assim, por exemplo, a notação científica do número, aí ele está mostrando, ó, você tem esse número aqui, e aí a notação dele é isso aqui, ó. Pum, tá aí. De acordo com essa informação, a notação científica do número. Aí o número em questão é essa operação como um todo. Como é que fica? Gente, aqui a gente vai ter que resolver, né, essa situação. Então eu vou reescrever aqui, ó. O n vai ser igual. Então o número que ele quer. Isso aqui eu vou colocar em notação, né? Então eu vou colocar aqui, ó. 0,00243. Em notação fica, eu vou andar ó, uma, duas, três, quatro casas. Vai ficar 2,43 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos? Porque eu andei para a direita. Sempre quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Então aqui vai ficar assim, ó. 2,43 vezes 10 elevado a menos 4. Isso está multiplicando a esse outro número. Vamos transformar. 0,0050. Isso vai ser igual. Eu vou andar ó, uma, duas, três casas com a vírgula. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Lembra, andei para a direita, negativo. Então fica 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou dividir isso por. Então vamos dividir isso aqui por. Aí esse número aqui, ó, de baixo, 0,036. Eu vou andar uma, duas casas. Então vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 2. Por que eu estou andando só até o primeiro número? Porque o número ele tem que ser menor que 10, maior ou igual a 1, né? Então por isso que eu faço isso. Então é 3,6 vezes 10 a menos 2. E isso está multiplicando os 7,5. Perfeito. Agora eu vou fazer as operações, né? A gente vai fazer os processos de multiplicação, pá, bonitinho. Então, ó, o número vai ser igual. Aí aqui em cima, o que eu faço? Eu multiplico as mantiças. O que são as mantiças? São os números que acompanham a base 10. Ó. Eu vou multiplicar 2,46 com 5. Vou fazer essa multiplicação. Então aqui vai ficar da seguinte forma: ó. Vai ficar 2,43 que multiplica 5. Aí eu vou colocar isso entre parênteses. Aí eu vou conservar a base, que é o 10. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Vai ficar menos 4 mais menos 3. E eu vou dividir isso por. Aí aqui eu vou fazer a mesma ideia. Ah, Deja, peraí, como é que eu faço nessa situação? Quando não tem nada, é porque está multiplicando por 10 elevado a zero, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3,6 pelo 7,5, né? Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 3,6 vezes 7,5. Coloco entre parênteses, conservo a base e somo os expoentes. Menos 2 mais zero. Aí que não afeta nada, né? Quando você tem 10 elevado a zero. Agora vamos fazer a operação, vamos fazer a soma. Então n vai ser igual. Soma não, desculpa. Vamos fazer a multiplicação. 2,43 vezes 5. Isso aqui dá 12,15. Vou conservar a base. Aí aqui vem, ó. Mais com menos, menos. Então é menos 4, menos 3. Dá menos 7.
E isso está sendo dividido, aí eu vou fazer a operação, 3,6 vezes 7,5. 3,6 vezes 7,5 vai dar 27. 27 vezes 10 elevado a menos 2. Perfeito? Porque menos 2 mais 0, menos 2. Agora, o que eu vou fazer? Agora é uma divisão. Como é uma divisão, eu pego o quê? Eu pego esse número que acompanha o 10, divido por esse número aqui, ó. Certo? Aí, fazendo essa divisão, eu vou encontrar a seguinte relação. Vai ficar 12,15 dividido por 27 dá 0,45. E isso vai multiplicar. Eu conservo a base. Como é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então é menos 7 menos 2. Aí vai dar o quê? Vai dar 0,45 vezes 10. Aí menos com menos é mais, fica 7 mais 2. Então vai dar menos 5. Como tem que ser em notação, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula. Então eu vou andar uma casa para cá. Aí quando eu andar uma casa para cá, vai ficar assim, ó. 4,5 vezes 10. Quando eu ando para a direita, eu vou subir um número aqui negativo. Então vai ficar menos 6. Então, pronto. A resposta é essa aqui, ó. Ah, desde esses cálculos são bem chatinhos, mas, gente, a gente tem que acostumar a fazer esses tipos de conta, né? A gente tem que relembrar fazer como é que faz essas coisas. Então é importante praticar, tá bom? Então a resposta aí é letra D. Vamos pegar aqui com marca-texto e marcar a nossa resposta. Então, ó, resposta, letra D. Ok? Letra D. Pronto. Agora vamos para a próxima. Agora já vem duas questões conceituais, então a gente não vai precisar fazer cálculo. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Gente, o que é referencial? Referencial é um ponto de referência, é algo que a gente usa como referência para analisar se existe ou não movimento. Então é algo que a gente usa como algo para comparar. Né? Se a gente não tiver uma referência, a gente não sabe se está tendo ou não está tendo movimento. Então, aqui, ó, a respeito do que é a alternativa correta. Aí vai falar assim, ó, o Sol pode ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar. Deve ser sempre considerado um referencial para quaisquer fenômenos? Não. Dependendo do fenômeno, se você considerar o Sol como referência, vai estar movimentando. A Terra, por exemplo, em relação ao Sol, ela está em movimento. Tá? Vamos dizer outra coisa, a um ponto específico no Sol, para o próprio Sol estar em repouso. Né? Então a gente tem várias condições sendo colocadas. Então a gente não pode. B. Os fenômenos devem ser sempre analisados a partir de um referencial parado? Não, não necessariamente. Você pode usar um carro em movimento como referência, não tem problema nenhum. Letra C. O referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os movimentos? Também não. Não, não necessariamente, né? Letra D. O referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados? Sim. Referencial é o uso de qualquer corpo ou ponto que a gente utiliza para analisar o movimento dos corpos, se existe ou não movimento. Então a resposta é a letra D. Aí vem assim, ó. Aí a gente já emenda uma questão de referencial com outra questão de referencial. O que é a questão agora? Ó? Um poste sobre a calçada está em repouso ou em movimento em relação. Então, quer dizer, ele está falando um poste que está na calçada, aí agora ele vai falar qual é a referência. Está ou não está em movimento? Então, se a gente usar como referência a calçada, o poste em relação à calçada está em movimento? Não, né? A posição não muda ali. Então, nesse caso, ele está em repouso. Aí eu posso até justificar, pois não há movimento, ou seja, mudança de posição.
Então a gente já deixa claro que movimento significa mudar a posição. Agora pensa, o poste para um carro que passa pela rua. Opa, o carro, como referência, o carro está se distanciando ou se aproximando do poste. Então a gente pode considerar que existe aqui o movimento. Então, para um objeto que está em movimento, o outro vai parecer que está em movimento também, tá? Para o Sol, também, né? Porque a Terra gira em torno do Sol, então aqui também é movimento. Perfeito? Então tá aí a resposta dessas duas questões. Temos mais duas questões agora, uma conceitual e a outra não. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos para conceitual primeiro. 5. A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. Ele quer saber a resposta certa, tá? Então vamos lá. Letra A. Quando a gente olha para a letra A, o que a letra A está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte: a trajetória é o caminho feito por um corpo, independentemente do referencial adotado. Não, lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente vai estudar sobre movimento depende do referencial. Então, não pode. Letra B. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois depende da trajetória adotada pelo corpo, né? Não depende da trajetória. O que vai depender é do referencial. Lembra que é a referência que é o importante. Letra C. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. Não tem a ver com a massa, tá? Não tem a ver. O referencial pode ser qualquer coisa. Então não é essa. Letra D. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado? Sim. Isso aqui é correto se dizer. A trajetória, ela é um caminho, né? Que foi determinado a partir de um referencial que a gente adotou. Então a gente sabe uma trajetória a partir do momento que a gente sabe uma referência. Sim? Ótimo. Então agora vamos para a próxima. Questão 6. Um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado cujo comprimento é de 5,5 quilômetros. Sabendo que, durante uma corrida completa, o carro completa 20 voltas nessa pista, determine o espaço, ou seja, a distância percorrida, e o deslocamento desse veículo durante uma prova completa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar dos conceitos. O que é distância percorrida, o que é espaço percorrido. Então, vamos cá, eu vou anotar aqui, ó. Vamos lá. Ó, distância percorrida é todo caminho feito. Ou seja, eu vou levar em consideração toda a distância realizada. Agora, o deslocamento é representado por ΔS. O deslocamento, ele só importa com a posição final menos a posição inicial, tá? A única coisa que importa é o fim e o início. Isso é deslocamento, tá? Distância percorrida é tudo aquilo que eu ando. Deslocamento só importa o fim e o início. Então é a diferença dessas duas coisas. Então vamos lá. Se a gente for pensar na distância percorrida, que eu vou chamar de D, é 5 quilômetros por volta. Então, se eu fiz 20 voltas, basta multiplicar por 20. Então eu vou ter que a distância que o meu carro aqui percorreu de Fórmula 1 foi de 110 quilômetros. Então essa é a distância total feita. Agora o deslocamento. O deslocamento só depende do início e do fim. O que a gente sabe? Que ele inicia num ponto e termina no mesmo ponto, porque ele dá uma volta completa. 20 voltas completas. Então ele sempre inicia no ponto e termina no mesmo ponto. Se ele inicia num ponto e termina no mesmo ponto, dois valores iguais subtraídos dá zero. Então o deslocamento é zero. Então a gente tem a resposta, vou marcar aqui com marca-texto, fica mais bonitinho, é a letra B. Perfeito? Sai. Vamos passar para a próxima. Questão 7. Não, questão 7. Está indo rapidinho aqui. Analise as afirmações descritas abaixo com relação à sua velocidade. Então, vamos lá.
Vamos analisar. Uma partícula em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Tudo depende do referencial. Então a gente vai colocar aqui, ó. Verdadeiro. 2. A forma da trajetória de uma partícula independe do referencial usado? Falso, porque tudo depende do referencial. 3. Dois veículos se deslocam por uma estrada retilínea com velocidade constante. Logo, um está em repouso em relação ao outro? Sim ou não? Ó, dois veículos se deslocam por uma estrada retilínea com velocidade constante. Logo, um está em repouso em relação ao outro? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Vamos pensar. Então, galera, só estaria em repouso somente se, eles tivessem a mesma velocidade. Só que isso não é afirmado aqui, só fala com velocidade constante. Para estar em repouso em relação ao outro, tem que estar com a mesma velocidade. Então, isso aqui é falso. Então, a gente tem aqui a resposta. Deixa eu pegar o marca-texto, fica mais bonitinho. É a letra C. Somente o número 1 está correto. Então, ó, por que a 3 está errada? Porque é velocidade constante, mas não disse que as velocidades são iguais. Para ser repouso um em relação ao outro, as velocidades deveriam ser iguais. Número 8. Vamos lá. Dois jogadores de futebol, antes de começar os treinos, correm em volta da quadra por 10 minutos. Eles estão um ao lado do outro com a mesma velocidade, olha só. Um do lado do outro com a mesma velocidade, tá? Um deles passou a fazer algumas observações para o seu colega. Assinale qual dessas afirmações é verdadeira. Primeiro, a velocidade das pessoas sentadas no banco é nula para qualquer observador. Falso, não é nula para qualquer observador. Se o observador tiver um ônibus passando na rua, a velocidade vai ter velocidade porque vai ter uma diferença, a mudança de posição. B. Mesmo para nós que estamos correndo, é possível encontrar um referencial em relação ao qual estamos em repouso. Isso é verdadeiro, certo? Mesmo eles estando correndo, é possível fazer uma escolha de um referencial que parece que eles estão em repouso. O exemplo seria um em relação ao outro, porque eles têm a mesma velocidade. Então, essa aqui é a resposta correta. Perfeito? Agora vamos para a penúltima questão, né? Ó, um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo sentados em nossas cadeiras? Então ele está dizendo o seguinte: mesmo a gente sentado, parado, a gente pode dizer que a gente está em movimento. Aí, ó, ao dar a resposta correta, um dos alunos disse, né? Porque o Sol sempre é o referencial do dado, uma vez que é o corpo mais macio do sistema solar. Não, isso aqui não é verdade. O pessoal tende a insistir nisso. B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentando com o planeta. Sim, isso é a verdade. Então, dependendo do referencial que a gente adota, a gente está em movimento. Dependendo do referencial que a gente adota, a gente está parado. Então, em relação à sala, à carteira, aí a pessoa sentada está parada. Mas em relação aos planetas, à estrela, a um carro em movimento, aí estaria em movimento também. Então, tá aí a resposta correta. Agora, o último exercício. Esse exercício aqui, galera, ele é um tanto quanto complicado em questão de interpretação, mas não é fácil, não é difícil de fazer em questão de cálculo. Vamos lá, ó. Um atleta partindo do ponto A dá a volta em uma pista retangular como mostra a figura abaixo. Determina a distância percorrida e o seu deslocamento desde o momento da partida nos seguintes casos, né? Então a gente vai considerar desde o momento da partida. Então, ó, desde o momento da partida. Então, ó, ele partiu do ponto A. A distância percorrida por ela quando se encontra em B e posteriormente em C. Então, ó, ele quer saber duas coisas aqui. Isso aqui gerou confusão. Mas na correção da prova eu acabei considerando, não considerei, né? Que é o seguinte: se ele partiu do ponto A, quando ele chega no ponto B, então, ó, de A para B,
a distância foi de 800 metros. Agora, até C, então de A para C, a distância foi 800 mais 600. Lembrando que aqui tem 600. Ó. Isso dá uma distância de 1.400 metros. Ah, Deise, mas e se eu tivesse considerado de B para C? De B para C. Aí a distância seria. Vou colocar aqui. Opa, deixa eu apagar. Ficou feio. Aí a distância seria de B para C. A distância seria de 600 metros. Então, ó, essas respostas aqui eu considerei, porque é uma questão de interpretação, né? O exercício poderia ter sido um pouco mais específico, né? Mas teve bons. Levei em consideração todos esse tipo de resposta aqui, tá? B. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Agora, B. A distância percorrida e o deslocamento em uma volta completa. Ou, legal. Distância percorrida é tudo que foi andado. Então, ó, de A até B, 800. Mais de B até C, 600. Mais de C até D, 800. Mais de D até A, 600. Então, o que acontece? Quando eu somo isso tudo, dá 2.800 metros. Agora, vamos lá. E o deslocamento? Aí é aquela ideia de novo. Deslocamento é só a posição final menos a posição inicial. Ele inicia e ele finaliza na mesma posição. Então, o deslocamento é zero. Ok? Então, pessoal, aí está a correção. Espero que vocês aproveitem. Bons estudos e até mais.